Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Separei algumas situações aqui para falar nesse segundo vídeo aqui de hoje, dia 11. A primeira delas é o seguinte: parem de dizer que o Pedrinho não quer vender, porque a 777 tem que autorizar a venda, porque ela é sócia, né? E o juiz também tem que autorizar a venda, agora por conta da recuperação judicial. Então, até porque também o Pedrinho, até amanhã, por exemplo, ele está no controle sobre uma liminar. Amanhã pode haver a ratificação dela, Pedrinho ficando definitivamente no controle acionário até a sentença arbitral, ou a 77 retomando o controle acionário. Mas parem de dizer, Pedrinho vende e tal. A 777 tem que autorizar a venda, tem que participar da venda, e o juiz tem que aquecer a venda. São duas situações. Então é erro total ou mau caratismo dizer que o Pedrinho não quer vender, até porque tem o preço que a 777 vai querer em troca disso, né? Bom, queria falar também sobre a questão do julgamento amanhã, né? Toquei nesse assunto agora. Amanhã, dia 12 de março, vai ter a ratificação ou não do controle acionário em nome do associativo, né? E aí, estava vendo alguns vídeos ontem, hoje e tal, um deles até dizendo que pela primeira vez ia haver uma análise do mérito da questão e tal. Não está totalmente correto isso, porque quando você obtém uma liminar na primeira instância e há um agravo de instrumento, que é um recurso para derrubar essa liminar, é uma decisão interlocutória, o relator, quando vai falar no processo, ele mantém ou não a liminar. Então, o tribunal, na pessoa do desembargador relator, já falou sobre a liminar, né? Eu sei que é uma cognição aí que a gente chama de sumária, uma cognição superficial e tal, mas já houve análise pelo tribunal da liminar, né? Não achou nada esdrúxulo a decisão judicial de primeira instância, de piso, manteve a liminar até o julgamento do mérito, a decisão, né, final, que é amanhã. Creio que seja amanhã, se não houver mais nenhuma postecipação disso, né? Os caras são mestres. A minha tese sempre foi que a 77 sabe que vai perder o controle acionário, vai continuar com o Pedrinho, com o Vasco, definitivamente, pelos vários descumprimentos contratuais que fizeram ao longo do contrato. Ela está ganhando tempo, porque ela, sem o controle acionário, ela perde poder de barganha, tanto para vender os 31%, quanto para negociar esses 39% que ela está discutindo, né? Caso o Vasco queira fazer um acordo, um futuro comprador, e não esperar a sentença arbitral, né? Então, dizendo aqui, o tribunal já falou, mesmo que de forma superficial, manteve a decisão, e agora vai haver o julgamento aí pelo colegiado, né? São coisas diferentes. E outra situação também que eu vi, que está errado, data vênia, né? Data máxima vênia, essa decisão que amanhã vai ser decidida dia 12, decisão prolatada dia 12 e tal, poderá ser modificada pela Câmara de Arbitragem. Negativo. A Câmara de Arbitragem não modifica liminar, não tem esse poder. Quem tem poder para dar liminar, para conceder, para revogar, para cassar, é o judiciário. Por que o Pedrinho foi à Justiça Comum pedir liminar e não pediu na sentença arbitral? Porque juiz arbitral, né, árbitro, melhor dizendo, não tem poder, ele não tem competência estatal para dar liminar. O que pode acontecer, e tentaram dizer, mas disseram errado, ou seja, que a Câmara de Arbitragem poderia mudar a liminar, isso é mentira, é um equívoco, é um erro. O que pode acontecer é que na sentença arbitral, a decisão sendo favorável a 777, a liminar perde o objeto, deixa de vigorar, porque hoje ela está dando um controle acionário ao Pedrinho, CRVG associativo, né? E se for mantido amanhã, continua, mas na sentença arbitral, se
houver ganho de causa para 777, ela volta a ter o contradicionário pela sentença arbitral e não por revogação, cassação da liminar. São coisas diferentes, pelo amor de Deus. Notícias gostosinhas aqui, né? Para fechar o vídeo. Leio assim: a diretoria do Vasco ficou muito chateada com a ida do Payet a Sapucaí. Não caiu bem, não está sendo bem visto. Porra, o que não está sendo bem visto é ele ter enganado um pouquinho em 23, ter mostrado quem é em 24, um nada, e agora continua sendo o que ele é, um nada. Quem viu a última partida contra o Flamengo, se você colocasse qualquer pessoa, qualquer jogador, melhor dizendo, seria 100% melhor que o desastrado, né, enrolado, errou tudo, né, Payet, o firulento Payet. Seguindo aqui, o Vasco, mais do mesmo, né? Atacantes do Sampaio Corrêa e outros jogadores do Sampaio Corrêa estão na mira do Vasco. Nós não vamos a lugar algum contratando jogadores do Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Vasco, e não ao Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Vasco, para não colocar jogador do Sampaio Corrêa lá, né? Bom, outra matéria gostosinha, né? Reserva para Verratti e lateral esquerdo são prioridades, né? Reserva para o Verratti é há muito tempo uma prioridade, que eu acho que está muito mais próximo do GP, que é mais primeiro atacante do que o Ryan. Ryan pode até fazer a função de primeiro atacante, mas joga também de segundo atacante. E o Vasco quer um primeiro atacante, né, fixo lá, que o segundo atacante não é o primeiro é o fixo, é o Verratti. O segundo atacante é o Ryan, no jogo de domingo, de sábado, por exemplo, né? E o Vasco quer continuar com o primeiro atacante fixo, não pode tentar jogar com 2 segundos atacantes, sem atacante fixo. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que a gente ficou encaixotado também, Ryan voltava para marcar lateral, Nuno lento, não tinha profundidade, o único cara que estava sendo lançado era o Verratti, primeiro atacante fixo, perdeu todas, né? Então, se o Vasco tivesse jogado aí, tivesse tirado o Verratti, colocado um outro atacante para mudar o esquema, já que o Verratti não joga puxando o contra-ataque, não joga puxando a transição ofensiva rápida, não é a dele, né? Inclusive lá fez uma jogada bizonha, caiu no chão tentando chutar a bola, não é a dele, né? Então o Vasco quer mesmo novamente ter um primeiro atacante, um fixo, não poderia tentar jogar com 2 atacantes, 2 segundos atacantes, né? Vamos ver aí o que o Carille, que é o técnico, ganha para isso, vai decidir, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.